Resenha do TJSC. Olá, começamos aqui a resenha semanal do TJSC Rádio, reunindo as últimas e as principais notícias do mundo jurídico. A participação da reportagem e, daqui a pouco, a entrevista da semana. A resenha do TJSC Rádio está começando. Acórdão, com mais de 700 páginas, enfrenta polêmica em 289 contratos de telefonia. A terceira Câmara Comercial do Tribunal de Justiça julgou apelação civil, em que se discutem 289 contratos referentes a títulos acionários adquiridos junto a empresas de telefonia no Estado. Em discussão, a possibilidade e a forma de complementação acionária das ações subscritas de forma deficitária pela concessionária de serviço público na época da compra dos títulos. Por conta do entendimento jurisprudencial dominante no sentido de promover a análise individual de cada contrato, o desembargador Jaime Machado Júnior apresentou proposta de acórdão composto de mais de 700 páginas. O magistrado considerou diversos títulos prescritos e declarou a ilegitimidade parcial ou total de outros. Repórter Gabriela Halpe. Especialistas discutem o uso das constelações familiares em solução de conflitos no Distrito Federal. A juíza Karina Miller Queiroz de Souza, titular da primeira vara civil da comarca de Camboriú, e a assessora Magda Figueimbau, da comarca da capital, participaram na última semana, em Brasília, no Distrito Federal, do workshop Inovações na Justiça, o direito sistêmico como meio de solução pacífica de conflitos. O evento buscou promover uma discussão para além do processo judicial, ao propor profunda reflexão sobre o problema, com cooperação dos envolvidos e restabelecimento da ordem dentro da estrutura familiar e social. Repórter Gabriela Halpe. Você está acompanhando a resenha semanal do TJSC, com as principais notícias. Idoso ganha indenização na Justiça menos de 3 meses após tramitação do processo. A quarta turma de recursos de Criciúma, em sessão sob a presidência do juiz Edir Josias Silveira Becker, julgou na última semana recurso de ação que ingressou no primeiro grau de jurisdição em janeiro deste ano. Um senhor de 69 anos teve confirmado o direito de receber cerca de R$ 9.000 por danos morais e materiais após ter sua carteira nacional de habilitação cassada em razão do registro de infrações de trânsito. A celeridade na prestação jurisdicional levou também em consideração o Estatuto do Idoso. Repórter Diego Souza. Menina que permaneceu 2 dias em aeroporto sem amparo da companhia aérea será indenizada. A empresa foi condenada ao pagamento de danos morais, tanto pelo atraso no voo, quanto pela negligência no acompanhamento da menor. Contudo, segundo o desembargador Marcos Túlio Sartorato, relator da matéria, a ré não apresentou provas capazes de isentá-la de responsabilidade. Para ele, mesmo que os cancelamentos tenham ocorrido por determinação dos controladores de voo, nenhuma prova neste sentido foi juntada aos autos. A votação foi unânime. Vamos fazer um rápido intervalo, são 30 segundos, não esquecendo que daqui a pouco nós vamos ter aqui a entrevista da semana. Você está acompanhando a resenha semanal do TJSC. Em seguidinha, já estamos de volta. Que tal resolver os seus conflitos na Justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na Justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do Judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na Justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação. E encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado.
Entrevista da semana. Muito bem, é chegada a hora nesta resenha semanal nós trazermos a entrevista da semana. Hoje nós vamos conversar um pouco com a doutora Olivia Fürst. Ela é advogada, é uma especialista em direito colaborativo e é este o tema do nosso papo de hoje. Doutora, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço o convite. Sabe-se que a advocacia colaborativa ela caminha junto com métodos alternativos para a resolução de conflitos, né? O que é exatamente, então, vamos falar disso, o que é a advocacia colaborativa? Então, a advocacia colaborativa é uma advocacia voltada para a construção de consenso. Eu até gosto mais de usar a expressão métodos adequados ou métodos pacíficos de resolução de conflitos. E é nessa categoria que a advocacia colaborativa se enquadra. É o advogado repensando a sua atuação, entendendo que o seu papel vai muito além do ajuizamento de um processo. O papel do advogado está muito mais afinado com a ideia de resolver o conflito do que o de ajuizador de processos. Então, cada vez mais os clientes querem ver as suas questões resolvidas e não necessariamente judicializadas. A advocacia colaborativa consiste num pacto de não litigância entre os advogados. Naquele caso específico, os advogados se comprometem com uma negociação produtiva, pautada pela transparência, pela boa-fé e, em hipótese alguma, encaminham aquele caso para o litígio judicial. Se por qualquer motivo o acordo não for possível, outros advogados devem assumir a causa. Doutora, alguém pode dizer, ou até um colega seu pode dizer, nós não estamos falando de conciliação e mediação, isto não é a mesma coisa? Quais são as diferenças entre isto e a advocacia colaborativa? Na mediação, você tem a figura do mediador, que é um neutro que facilita o diálogo, não seria o papel do advogado. O advogado passa a assessorar as partes em mediação. Na prática colaborativa, os próprios advogados reúnem, conciliam, para usar essa expressão, ferramentas típicas da mediação ao exercício da advocacia. Então, eu posso atuar colaborativamente, eu posso potencializar a minha chance de construir acordos e chegar a conciliações, mas com uma abordagem mais densa e mais completa das questões, que são muito complexas. Então, é trazer para o exercício, para a essência do advogado, esse novo instrumental que a gente aprende com a mediação e com a conciliação, mas incorporar isso no exercício da advocacia. Esta questão agora da advocacia colaborativa, envolvendo outros profissionais, trazendo eles para o mesmo assunto, isto está dentro da instituição do judiciário? Ou seja, esta matéria está institucionalizada como uma questão jurídica, do mundo jurídico? Então, quando a gente começou a estudar e a incorporar essa técnica na nossa realidade, na cultura, a gente começou a estudar os nossos estatutos e código de ética e legislação, e a gente percebeu que não existe nenhuma incompatibilidade com o nosso ordenamento jurídico, com o Estatuto da Advocacia. Tá? Muito ao contrário, quando a gente passa para olhar o papel do advogado, a sua missão principal é construir acordos, quer dizer, está no preâmbulo da Constituição o compromisso com a solução pacífica das controvérsias, a gente está falando de um resgate à essência do nosso papel. Bom, isso para dizer que a atuação colaborativa ela é extrajudicial, ela não se dá dentro do judiciário, ela traz para fora, para dentro do escritório do advogado, todo o processo de resolução do conflito. O que é encaminhado ao Poder Judiciário são os acordos para homologação, quando for o caso, por exemplo, no litígio de família, quando houver menores, ou então é encaminhado para uma escritura pública, para o cartório, ou quando realmente é necessária a intervenção de um juiz, não é possível uma composição extrajudicial. Mas a ideia é trazer, fortalecer o tecido social, resgatar a autonomia e a responsabilidade dos indivíduos pela condução da sua história. Tá? Então, advogados e profissionais de outras áreas como assessores dos indivíduos, das pessoas que precisam de tomar as suas próprias decisões. Eu acho que é um pedido da sociedade, é um pedido dos operadores do direito e do próprio Poder Judiciário, que já não dá conta de tantas demandas que podiam ser resolvidas fora dele, para que ele possa finalmente se ocupar daquilo que é necessário, uma intervenção de um juiz.
Doutora, nós vamos fazer um rápido intervalo nesta resenha da semana. Este é o tema que nós estamos trazendo sobre a advocacia colaborativa. Estamos entrevistando aqui a doutora Olivia Fürst, ela é advogada. Nós voltamos em seguidinha, é rápido. Você já ouviu falar em jurado voluntário? Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração. Muito bem, já estamos de volta. Esta é a resenha semanal e esta é a entrevista da semana que nós estamos trazendo ao ar a doutora Olivia Fürst. Ela é advogada e é especialista em advocacia colaborativa. A senhora, nos seus artigos, nas suas palestras, a senhora tem dito que as primeiras capacitações feitas de operadores do direito para práticas colaborativas já alcançou um número bem expressivo, né? E aí eu lhe pergunto, isso significa exatamente que vem vindo aí um novo advogado, um novo tipo de encarar as coisas na área dos processos? Eu acredito que sim, eu acredito que tem uma nova advocacia vindo, existe, como eu disse, uma demanda por parte da sociedade por formas mais eficientes de resolução de conflitos, né? Formas que preservem relacionamentos e parcerias importantes. As pessoas já entenderam o custo do tempo, o desgaste emocional do processo litigioso para determinadas situações, não é para todas as situações, mas eu acho que hoje o advogado que não conhece ou não maneja essas ferramentas com alguma habilidade, não precisa de ser um especialista, né? Acho que a gente tem que ter vários especialistas, está fora do seu tempo. Uhum. Doutora, para finalizar, a senhora, de novo, eu vou buscar nas suas palestras e artigos, para lhe perguntar o seguinte, a senhora diz que estamos vivendo um momento de transformação na prática da advocacia no Brasil. Por que isso, hein? Isto é apenas esta tese do colaborativo ou isto é uma coisa maior que vem vindo aí nas transformações no mundo jurídico? Eu acho que é maior, eu acho que vem uma transformação, vem uma mudança de paradigma e o que é curioso é que quando a gente, como eu disse, a gente para ver, parece que é um resgate à nossa essência, né? A essência pacificadora. Eu acho que o advogado está repensando o seu papel, está redefinindo o que seja bem atender um cliente. Está redefinindo o que é prestar um bom serviço, o que significa ganhar a causa. Eu acho que a gente já aprendeu com a experiência, a sociedade, o poder judiciário, os operadores do direito, o que ganhar a causa às vezes é prestar um desserviço para o cliente, porque rompe-se uma relação, perde-se uma parceria, laços afetivos são rompidos às vezes por gerações, isso não é ganhar a causa, isso não é prestar um bom serviço. Acho que a gente está começando a relativizar e a colocar o bom direito do cliente em perspectiva com o entorno, com o contexto que ele está inserido. Eu acho que isso faz parte de um movimento maior, acho que as práticas colaborativas vêm como mais uma possibilidade, não a única nem a melhor, mais uma possibilidade, mais uma ferramenta a serviço dos operadores do direito e de toda a sociedade. Doutora Olivia, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada, eu que agradeço. Ok, esta foi a entrevista da semana que nós trouxemos aqui dentro da resenha semanal. Ouvimos a doutora Olivia Fürst, advogada e especialista em advocacia colaborativa. Este foi o nosso assunto. Nós voltamos na semana que vem com a entrevista da semana dentro da resenha. Estão chegando aí mais notícias. Desembargador Roberto Pacheco acompanha processo de regularização de barcos no sul da ilha. O magistrado participou da solenidade de regularização por escritura pública de embarcações de pesca artesanal promovida pela Capitania dos Portos de Florianópolis e pela Associação de Maricultores do Sul da Ilha. O processo foi conduzido por Giane Cátia Rosa Alves de Carvalho, responsável pela Escrivania de Paz do Distrito de Ribeirão da Ilha. A expectativa é que ao menos 14 embarcações sejam regularizadas.
Repórter Gabriela Halpe. Leiloeiro condenado por caluniar magistrado prestará 9 meses de serviços comunitários. A decisão teve a relatoria do desembargador Norival Acácio Engel, que manteve a condenação imposta a um leiloeiro do norte do estado. A pena, fixada em 9 meses e 10 dias de detenção em regime aberto, foi substituída por prestação de serviços comunitários por igual período mais multa. O réu manifestou denúncias em diversos fóruns com acusações, prevaricação e até corrupção passiva contra o magistrado, sem nenhuma prova. Repórter Diego Souza. Estamos apresentando as principais notícias da semana do TJSC. Órgão especial do Tribunal de Justiça promove movimentações na carreira da magistratura no Estado. Os juízes Leandro Rodolfo Pasque, Stefan Moreno Schoenava e Rafael Rezende Brito foram promovidos para a segunda vara civil da comarca de Timbó, primeira vara da comarca de Capinzal e vara única da comarca de São José do Cedro. Os magistrados Gustavo Bestró de Melo e Luiz Octávio Davi Cavalli, por sua vez, foram removidos para as comarcas de Garopaba e Balneário Camboriú. Foram apreciados e deferidos ainda 3 requerimentos de opção. O desembargador Norival Acácio Engel passa a integrar a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. O juiz Sérgio Agenor de Aragão assume o 2º Juizado Especial Civil do Fórum Universitário da Comarca de Blumenau. E o juiz Eduardo Passou de Reis será o novo titular da Vara da Família, Órfãos, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Coritibanos. O órgão especial aprovou também a indicação do juiz André Milani para integrar a 3ª Turma de Recursos de Chapecó. Repórter Diego Souza. Comarca de Fraiburgo instala Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. A equipe composta já utiliza o ambiente físico proporcionado pelo Tribunal de Justiça e muito em breve pretende iniciar o trabalho de mediação para a solução de conflitos. A desembargadora Janice Ubiali, coordenadora estadual do Sistema de Juizados Especiais e Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJ, está otimista com a expansão do sistema pelas comarcas do estado. A juíza Fernanda Pereira Nunes é a atual diretora do foro local. Ok, chegamos ao final de mais uma edição da Resenha da Semana do TJSC. Apresentação de Marcelo Fernandes Correia, participações dos repórteres Gabriela Halpe e Diego Souza, textos e supervisão da Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Confira sempre aqui neste canal TJSC Rádio as principais notícias todos os dias e sempre às sextas-feiras a Resenha TJSC com a síntese da semana. Até a próxima!